E aí agora eu passo a palavra para a Luciana, que vai tratar aí do histórico de elaboração propriamente da súmula, né? Isso. Vai tratar das notas taquigráficas. Isso. Tá funcionando? Tá, né? Boa tarde, pessoal. A gente fez o artigo em conjunto, então a gente resolveu dividir aqui o painel para cada uma mostrar um pouquinho da sua percepção com relação ao que foi avaliado. Pegando aqui o link para não quebrar muito a linha de raciocínio de vocês, a Júlia trouxe o histórico, e aí a ideia de eu mostrar um pouquinho dos bastidores, o que foi discutido no STJ para a redação final da súmula e depois as suas repercussões. Antes de seguir com as notas, eu gostaria só de ler aqui com vocês o texto, a frasezinha da súmula, para facilitar, a partir daí, a gente seguir em frente. É claro que ela já explorou bastante, mas vale a pena a gente rever. A súmula 629 ela fala o seguinte: quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação, cumulada à indenização. Então, a palavra-chave aí é admitida. Isso significa o quê? Que pode ou não cumular. Então, quando a gente, assim como os outros casos, né, a Cristiane Jacu falou isso bem, e as demais também, a gente não pode ler a súmula pura, sem considerar todo o contexto, os precedentes que subsidiam essa conclusão. E aqui não é diferente. A diferença aqui, até principalmente da súmula da APP, do fato consumado, é que ela diz que é admitida. Ou seja, abre a possibilidade de discussão que vai depender do caso concreto. E isso fica muito claro quando a gente analisa as notas taquigráficas nas discussões dos ministros. E foi interessante que a ministra Regina Helena, ao descrever o texto da súmula, ela deu a ideia de vincular a possibilidade de recuperação total. E aí, até coloquei exatamente o que ela fala. A ideia dela inicial era de continuar essa redação dizendo, desde que não demonstrada a impossibilidade de recuperação total da área degradada. Ou seja, aqui, no contexto do que ela colocaria, só caberia indenização no caso de não recuperação total. E aí o Herman, durante as discussões, ele argumenta o seguinte: se a gente vincular a recuperação da área, como é que fica o dano interino? Né? O dano interino ficaria excluído dessa situação. Ela concordou e assim ficou uma redação mais genérica, exatamente para conseguir apurar o dano interino, se houver. E fica claro também que eles falam, olha, vai depender do caso concreto. Isso não existe uma rigidez nessa súmula, assim como não há em nenhuma outra, pelo que a gente viu aqui, mas não tem uma rigidez que a gente possa considerar isso em qualquer situação. Realmente vai depender do caso concreto, havendo dano indenizável ou não. E aí a pergunta que vem é exatamente o que é o dano indenizável. Afinal, quando que eu posso considerar efetivo prejuízo para caber essa indenização ou para a recuperação ser suficiente? Bom, a Júlia já trouxe aqui os subtipos, né, que foi consolidado no Acórdão Paradigma do Herman Benjamin, com todos os tipos de dano interino, dano futuro ou reflexo, mais-valia ecológica, o tal do disgorgement, né, que é exatamente o que ela acabou de falar, a aferição do lucro obtido daquela atividade degradadora, e além do dano coletivo, que já foi bem explorado aqui. Não vou entrar no detalhe disso, mas é importante a gente considerar que isso é uma prova dificílima. Não existe hoje, no regramento jurídico, uma fórmula já sedimentada que estabeleça a metodologia de valoração. O que a gente vê muito nos julgados, Margarete pode até dizer melhor do que eu, que vive na prática essas ACPs, é que, em muitos casos, como a CETESB ela é um órgão muito ativo e sempre é líder em muitas discussões técnicas, eles têm uma metodologia que foi criada lá atrás para fins de valorar derramamento de óleo. Eles não usam mais.
E não, exatamente. Até porque se não vazasse nenhum litro, já pagava. Então, Exato. ela tinha umas deficiências bem complicadas, né? Então, assim, se não vazou nada, pagava já igual. Então, era meio complicado. Isso. Eles mesmos não estão aplicando. Não estão aplicando, mas Graças no judiciário ainda há situações em que, na dúvida, isso foi aplicado, essa fórmula da CETESB. Existe uma discussão bem profunda, nem vou entrar nesse detalhe, mas até quanto? Bom, primeiro, ela não aplicava, não dá para aplicar o óleo, a fórmula do óleo, que sequer para o óleo ela é correta, ainda mais para situações diferentes do que vazamento de óleo. Segundo, isso não seria aplicável para fins de apuração de indenização. Então, assim, a discussão técnica, ela não acompanha as teses jurídicas conceituais existentes hoje. Hoje a gente tem esses conceitos todos de danos indenizáveis que não tem um acompanhamento técnico. Ou seja, na teoria, ela funciona, inclusive ela vem se desenvolvendo há anos e hoje é objeto de súmula, mas na prática, a perícia, né, a prova técnica, ela é muito variável, ela não está consolidada, ela não está sequer recepcionada no ordenamento jurídico. Então, a gente vive aí um conflito jurídico e técnico que, no final do dia, realmente dificulta muito a prova técnica e a valoração desses danos considerados indenizáveis. E aí, outra pergunta que é importante, quando que vai ter um dano indenizável? Né? O que é retornar, o que é repristinação, o que é o retorno ao status quo ante? Quando que a gente considera que, como a Júlia estava comentando aqui, né, que o meio ambiente tem que voltar à situação original? O que é essa situação original? Sabemos aqui que o ambiente em si, o meio ambiente em si, ele é dinâmico, né? O rio se movimenta, a fauna está sempre em mutação, a flora se desenvolve a cada dia. Então, essa situação originária, ela sequer é possível de alcançar. O que é possível de alcançar, que a própria lei do SNUC prevê quando ela fala de restauração, no conceito legal, é o mais próximo possível da sua condição original. Então, você vê aí que, mesmo ao retorno ao status quo, existe um critério subjetivo difícil da gente conseguir assertivamente ou precisamente definir. Então, o que é o remanescente da recuperação total para fins de verificação de existir ainda uma necessidade de indenização? Todos esses conceitos, principalmente técnicos, acabam conflitando quando a gente entra no detalhamento conceitual de cada tipo de dano, e aí é o que vai refletir diretamente na frase e no que a súmula pretendeu uniformizar. Bom, o que a Júlia falou aqui, que eu repito agora, é que realmente a indenização ela não é o fim pretendido. O que se busca efetivamente é a recuperação ambiental nas suas diversas formas, seja pela recuperação, seja pela restituição, a restauração natural, seja pela sua compensação. Então, a indenização, até pensando no final do dia, voltando um pouquinho até o que a doutora Admara estava falando aqui, quando a gente tem uma indenização estabelecida, a Lei de Ação Civil Pública ela cria um fundo para a restituição de dano ambiental. Esse fundo, a aplicação prática dele não é imediata. Então, o dano que foi, se possível, auferido lá naquele cálculo de majoração da indenização, ele nem sempre ele vai ter um direcionamento para o meio ambiente. Então, aquela discussão que a gente acabou de falar, né? O quanto vale a discussão conceitual, num caso prático, se a valoração ela é muito subjetiva, ela é muito difícil. No final do dia, quem está sendo prejudicado realmente é o meio ambiente, porque não tem fim. As discussões acabam que levam anos e anos, e tudo em busca de uma indenização, em que eu não estou aqui afastando a possibilidade de indenizar, tá? Isso é importante ficar claro. Caberá sim indenização, mas essa indenização ela deve ser valorada com prova técnica, com base consistente. Não dá para ser um critério simplesmente subjetivo. Então, é só porque a gente precisa ponderar, porque no dia a dia, quem milita, quem atua na área ambiental, Roberto estava falando aqui, as diversas ações civis públicas, e até eu não estou justificando nem defendendo o Ministério Público, mas os valores ali colocados nas causas e nos pleitos são valores que a gente não consegue encontrar a fórmula que
se definiu para chegar naquele montante. Então, isso é fundamental, porque gera insegurança jurídica, gera movimentação da máquina judiciária, gera, inclusive, investimentos que, muitas das vezes, a gente não consegue justificar, né, internamente. É engraçado, na prática, às vezes os clientes perguntam para a gente, quanto custa, quanto vai ser, como que eu faço o meu orçamento? Existe até uma intenção e é aquela pergunta que eu falo, olha, desculpa, mas assim, o céu é o limite. E isso aí, quando a gente tenta explicar para o estrangeiro, então, vira uma loucura. De novo, né? Eu sei que tem alguns aqui olhando assim e acho até que contra. Eu não estou dizendo que não cabe indenização, ao contrário. Sou cidadã acima de tudo, né? Somos todos brasileiros, todos queremos o bem do nosso maior bem, que é o meio ambiente, das futuras gerações. Todos temos aqui filhos e olhando para frente. Mas não dá para a gente se respaldar em pleitos sem um mínimo de segurança jurídica. Então, essa é a grande discussão hoje em que a gente, infelizmente, ainda encontra um conflito difícil de se definir. E aí, esse conflito, ele vai diretamente ali, ó, no STJ. O próprio STJ hoje, mesmo após a súmula, ele ainda está divergente. A gente tem divergência da primeira turma com a segunda turma. A primeira turma, ela é a turma da ministra Regina Helena, e eles seguem o caminho. Olha, recuperou tudo, está tudo recuperado, acabou. Não cabe indenização. Já a segunda turma, que é a turma do Herman, tem situação, a gente tem decisão que mandou voltar para apurar o dano interino do período da recuperação. Mandou voltar para a instância inferior e aí seguir com a perícia novamente para apurar o dano interino. E aí, vamos lá, né? De novo, até desculpa, peço aqui permissão para repetir. A gente deixou de resolver, novamente deixou de tomar uma decisão para recuperar o meio ambiente, para voltar para uma discussão em que a fórmula ainda não está bem definida, tecnicamente. Então, qual o melhor caminho? O que é justo? Eu não sei dar essa resposta. Eu sei dizer que a efetividade ela é muito mais concreta, ela é muito mais fácil da gente conseguir verificar um resultado prático quando se tem um mínimo respaldo jurídico e técnico. E eu acho que nosso entendimento é que, quando a recuperação ela é completa, o meio ambiente está totalmente restaurado, com as suas condições em pleno vigor, e a indenização não é possível de apurar, encerra-se a discussão. Mas não é isso que vem acontecendo na prática. A gente ainda vive essa divergência. O que as duas turmas convergem é exatamente a necessidade de comprovar a necessidade de aferir a existência do dano na fase instrutória. Bom, só para fechar e concluir, a súmula 629, como eu disse aqui no final, a gente brinca lá no escritório, a gente fala que é a súmula Somebody Love, porque no final das contas, tanta coisa não diz nada. É admitido, sempre foi admitido, a discussão sempre houve, e aí dá para os dois lados. Ela alimenta um lado da discussão quando não há qualquer pleito indenizatório, quando está tratando só de recuperação, aí a súmula aparece, alguém fala, opa, mas então cabe indenização. Por outro lado, ela ao mesmo tempo, quando tem a indenização, a gente fala, peraí, mas não necessariamente vai ter essa cumulatividade, a gente tem que apurar. Então, no final do dia, sinceramente, ela serviu para a gente escrever o nosso artigo, que ficou ótimo, recomendo a todos a leitura, mas que não, como a gente estava falando aqui, assim, a ideia é uniformizar para ter uma orientação. E não tem orientação nela. Ela deixa a gente continua no caso concreto. É até chato ficar batendo nisso. É o caso concreto. Não estou dizendo nada para vocês. Mas é isso. É o caso concreto. Vai depender da prova técnica. Vai depender do ministro envolvido, se for para o STJ, da turma. E aí, outra coisa que a súmula foi interessante é isso, né? A gente conseguir rastrear qual que é o entendimento de cada um, para orientar a prova, para orientar o cliente, para a condução do processo, a fim de que seja resolvido da melhor forma possível, com celeridade e sempre na busca da melhor saída para o meio ambiente, como todos desejamos. Então, muito obrigada, me coloco à disposição e a doutora Admara, acho que agora pode abrir para as perguntas. Obrigada.